no que concerne a vida na matéria, então o indivíduo consigo mesmo, naquilo que fez de si nas encarnações anteriores, culminando na atual encarnação, os vínculos mais próximos que ele terá. Então tratamos de berço, de família, de filhos, também do corpo e da saúde. Então os deveres mais imediatos do ser na vida material. Ele consigo, com o corpo, com a saúde, com a família, a partir, claro, não só do que ele vem fazendo nessa encarnação, mas também de todo um acumulado, de toda uma trajetória anterior desse espírito. Do 16 em diante, a gente começa a analisar uma atuação mais expandida do ser na matéria. Então, o chamamento que ele receberá da vida, a colocação em que ele estará na vida a partir de uma série de circunstâncias que refletem também um planejamento reencarnatório. Então, a vocação, não no sentido apenas de predisposição profissional a essa ou aquela área, também isso, né? A gente vai ter um vínculo, inclusive, com esse capítulo de hoje, que é justamente sobre profissão, mas a gente analisou vocação num sentido mais amplo, mais abrangente, envolvendo também o conjunto de circunstâncias, de experiências, de conduções que vamos levando a viver essa ou aquela experiência, esta ou aquela condição, a realizar este ou aquele empreendimento no mundo, esta ou aquela tarefa. Então, tendências que o espírito traz, positivas ou negativas, que de um certo modo o impelem para um ou para outro caminho. Isso está por trás também da vocação, essa voz interna que o conduz aqui ou acolá, mas também a influência da espiritualidade, a influência do entorno. Então, o contexto em que ele nasce, às vezes o impele para isso ou para aquele outro, mas principalmente também uma condução espiritual. Existe a positiva, como também existe uma influência perniciosa. A positiva quer conduzi-lo àquilo de que ele mais necessita para a sua evolução, ao cumprimento do seu planejamento reencarnatório. Ao passo que uma influenciação perniciosa de caráter espiritual, muitas vezes quererá que ele se desvie do caminho proposto, repita experiências equivocadas de um pretérito. Então a gente trabalhou bem essa ideia mais elementar de vocação, lembrando o próprio sentido do termo, que vem do latim vocare, chamar. São muitas as vozes, são muitos os convites que nos chamam aos mais diversos caminhos do mundo. Cabe a nós, com a consciência e com o discernimento, analisar, sentir qual de fato é o chamado do alto, o chamado da própria consciência lúcida que nos cabe atender neste mundo e na atual encarnação. Então foi isso que nós conversamos. E aí preparamos então o terreno para o capítulo 17, que versa sobre a profissão. Passa aqui para essa voz interna que o conduz aqui ou acolá, mas também a influência da espiritualidade, a influência do entorno. Então o contexto em que ele nasce, às vezes o impele para isso ou para aquele outro, mas principalmente também uma condução espiritual. Existe a positiva, como também existe uma influência perniciosa. A positiva quer conduzi-lo àquilo de que ele mais necessita para a sua evolução, ao cumprimento do seu planejamento reencarnatório. Ao passo que uma influenciação perniciosa de caráter espiritual, muitas vezes quererá que ele se desvie do caminho proposto, repita experiências equivocadas de um pretérito. Então a gente trabalhou bem essa ideia mais elementar de vocação, lembrando o próprio sentido do termo, que vem do latim vocare, chamar. São muitas as vozes, são muitos os convites que nos chamam aos mais diversos caminhos do mundo. Cabe a nós, com a consciência e com o discernimento, analisar, sentir qual de fato é o chamado do alto, o chamado da própria consciência lúcida que nos cabe atender neste mundo e na atual encarnação. Então foi isso que nós conversamos. E aí preparamos então o terreno para o capítulo 17, que versa sobre a profissão. Até comentamos também na terça que a perspectiva que o Espiritismo vai nos trazer acerca da profissão é, muitas das vezes, bem distinto daquilo que se terá no mundo, em termos de perspectivas. Porque o mundo ainda ranqueia, qualifica as profissões com base nos seus valores, com base nos valores que ainda predominam no mundo. E aí, em geral, as profissões serão medidas conforme o retorno que elas podem dar financeiro, de status, de reconhecimento, de destaque. Então, existem aquelas profissões, né, que são mais almejadas, que são mais aplaudidas, ainda que implicitamente, ainda que não de maneira muito direta, ao passo que existem outras profissões que são menosprezadas, que são diminuídas, às vezes até entre nós que temos conhecimento da realidade espiritual, e para os quais a profissão não deveria ser medida nesses termos materiais, ou valores associados à matéria, mas antes, naquilo que ela pode fornecer ao espírito. E nesse sentido, toda a profissão, desde que não seja ali uma atuação, né, uma ação que viole as leis da sociedade, que viole as leis da consciência, mas toda profissão pode ser, deve ser, uma fonte de riqueza espiritual para o ser, porque propicia para ele a oportunidade de ser justo, de ser honesto, de desenvolver disciplina, dedicação, abnegação, de trabalhar por algo que vá além dele propriamente, do seu interesse mais imediato. Aliás, esse será um dos temas principais aqui que Emmanuel vai abordar. A perspectiva, o nosso olhar para a profissão, que deve ir além simplesmente do que a profissão mais imediatamente nos confere, que é o retorno financeiro, que é o retorno monetário para a nossa manutenção. Então buscamos uma profissão no mundo porque, para nos mantermos aqui no mundo, na maneira pela qual ele ainda está configurado, precisamos oferir recursos monetários que nos permitam pagar as contas, que nos permitam sustentar o nosso corpo, adquirindo alimento, moradia, etc. Então nós buscamos a profissão com um fim mais imediato, que é a retribuição, o retorno financeiro. Mas o grande convite, a partir de um entendimento espiritual da vida, será buscar algo além da profissão.
fazer da profissão mais do que simplesmente um meio de angariar os recursos monetários, financeiros necessários à nossa subsistência. Ver na profissão, fazer dela algo mais, como um serviço de fato à coletividade, ao bem comum, à sociedade. Por isso, até que o próximo capítulo, 18, será justamente sociedade, porque há uma vinculação aqui, há um encadeamento dos capítulos. Quando falamos sobre a vocação, preparamos o terreno para uma reflexão mais profunda sobre a profissão, que, por sua vez, vai naturalmente desaguar na nossa relação com a sociedade, que é o capítulo subsequente. Então, percebam como que Emmanuel vai construindo, encadeando as coisas de maneira muito lógica, muito clara para nós, facilitando, né, a nossa compreensão de como que uma coisa vai preparando a outra e um dever vai descortinando outros deveres. Maior consciência em um aspecto vai abrindo novos horizontes de consciência e de dever em outros aspectos. Então vamos lá, vamos ver como Emmanuel inicia sua reflexão sobre a profissão. Pelos contatos da profissão, cria o homem vasta escola de trabalho, construindo a dignidade humana. Então olha só, né? O trabalho, de fato, essa é uma frase conhecida, né? Especialmente quando a gente entende um aspecto ainda mais profundo, material, o trabalho ele dignifica a criatura humana. Por quê? Porque ele dá a ela, ao espírito, a oportunidade de ser útil. Tanto é que essa é a própria definição de trabalho que os espíritos nos trarão em O Livro dos Espíritos. Eles vão definir trabalho como sendo toda ocupação útil. E sentir-se útil na criação, sentir-se parte colaborativa, parte ativa de algo que é muito maior do que nós, de algo que é sublime, que é a obra divina, a criação divina, é uma das mais profundas fontes de felicidade, de contentamento para o ser. Como nós estudamos lá no capítulo de número 3, para denotar a importância desse tema, logo no capítulo de número 3, o que nós estudamos? Depois de o espelho da vida, que é a mente, vontade, nós entramos já no capítulo 3, no tema da cooperação, em que a gente viu lá que o universo pode ser definido desde o micro ao macrocosmo, das balizas subatômicas à glória estelar, ele pode ser definido como um conjunto, uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Então, entrosar-se na grande vida é realmente integrar-se ao universo, ao funcionamento do universo. Então, isso traz ao espírito esse senso de dignidade, ele está cumprindo o seu papel na criação. Como é a definição de espírito que nós temos no Livro dos Espíritos? Os seres inteligentes da criação, os agentes de Deus. Então, o espírito ele vai se sentindo cada vez mais digno desse título, dessa filiação divina, à medida que ele faz parte da criação. Ele se integra à criação, sendo útil, colaborando, sendo um elemento ativo, sendo uma nota harmoniosa. Então isso traz a ele essa dignidade de sentir-se realmente parte constituinte da criação, de honrar a sua origem, exercendo a sua inteligência de acordo com a inteligência soberana, né? Deus é a inteligência suprema, o espírito, ou os espíritos, são seres inteligentes. Aí nós temos melhor explicitado aquele entendimento lá do Gênesis, de que o homem, ou o espírito, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ora, a partir do momento em que ele revela pelo seu trabalho, pelo uso adequado da sua inteligência, da sua vontade, esse intento, ele revela esse atributo que herda, claro, em grau relativo do Criador, ele se sente então digno daquilo que de fato é um espírito com toda essa herança imensamente vasta, infinita, que é a criação que ele tem a conhecer e também a criação na qual ele é chamado a colaborar. Então, traz esse senso de dignidade humana. Aqui, claro, né, pensando em termos de profissão, estamos falando de algo mais imediato, porque o trabalho se expande para muito além da profissão. Então, há trabalho fora lá do trabalho profissional. Toda vez que eu estou estudando, que eu estou me esforçando por me lapidar, por me aperfeiçoar, eu tenho trabalho. Mesmo os espíritos desencarnados estão em constante trabalho. Cada vez mais trabalham à medida que se desprendem da matéria. Então, não há descanso eterno, como muitas vezes se concebeu, uma ociosidade, uma inércia contemplativa, não. A alegria mesmo, o contentamento, o céu dos espíritos superiores, dos espíritos puros, é trabalho em harmonia com o Criador. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O meu pão, o meu alimento é fazer a vontade do meu pai, dar cumprimento à sua obra. Frase de Jesus, explicando para nós que esse trabalho ele se expande ao infinito. O espírito vai ocupar-se de mundos, de coletividades, à medida que progride. Agora, a profissão é um círculo mais imediato, mais próximo, onde vamos exercitando, então, esse trabalho que confere dignidade, porque sentimos também partes da sociedade em que estamos. Quando trabalhamos adequadamente, mobilizando os nossos melhores valores, intenções e recursos, estamos contribuindo com a sociedade, primeiro da nossa cidade, a comunidade ali mais próxima, né, mais imediata na qual estamos inseridos. Primeiro, antes de tudo, a família, depois a sociedade da nossa cidade, depois a nação, e aí o mundo como um todo. A gente vai se sentindo cada vez mais parte de todo esse trabalho em conjunto. Isso vai conferindo dignidade humana. Por isso que também a doutrina espírita se fala da caridade material, que é importante nos casos em que o indivíduo está realmente privado de angariar os recursos da subsistência por si próprio, ali, momentaneamente, ou por alguma outra circunstância. Também vai falar muito da importância da gente tentar sempre converter
a esmola em trabalho, porque o trabalho faz com que o indivíduo desenvolva também as suas faculdades. Ele adquire cada vez mais dignidade, cada vez mais felicidade à medida que reconhece e desenvolve os seus potenciais. À medida que vence a si mesmo, aperfeiçoando-se para ser melhor naquele trabalho, naquele engenho, ele vai ganhando cada vez mais contentamento íntimo à medida que se qualifica, se desenvolve. Então, também o Espiritismo vai tratar muito disso, da importância de, tanto quanto possível, convertermos esmola em trabalho, porque o trabalho dignifica não só o homem cidadão, o ser encarnado, mas, sobretudo, o espírito. E, é claro, não só a profissão.